E o Viva Saúde já está de volta falando sobre a saúde do idoso. Nosso convidado de hoje é o geriatra Arnaldo Viegas. Doutor Arnaldo, quando se trata de saúde, principalmente do idoso, qual a importância das vacinas? Muito boa essa pergunta. As vacinas no idoso são tão importantes como na criança. O idoso está sujeito a uma série de doenças que são preveníveis com vacina. As pneumonias chamadas domésticas, que acometem o idoso, matam tanto o idoso como matam crianças recém-nascidas. Então, as vacinas contra a gripe, contra o pneumococos. Existe uma vacina importantíssima agora à disposição dos idosos, que é contra o herpes zóster, chamado cobreiro, que é uma doença que realmente é grave. Quando acomete e pega o nervo da face ou da órbita dos olhos, ele pode cegar, ela pode causar déficit auditivo e pode causar uma coisa, e quando pega o peito, o tórax, as nádegas, as pernas, seguindo o trajeto de grandes nervos, elas podem causar uma neuropatia, uma nevralgia pós-herpética que pode durar anos com dor e queimação. Então, é uma doença que às vezes causa grandes transtornos à pessoa idosa. E existe uma vacina que você toma uma vez só, né? E pode evitar o herpes para o resto da vida. Então, é uma vacina que você gasta 300, 400 reais numa vacina. Vá ter um herpes para ver quanto você gasta só com os remédios antivirais. Uma fortuna. Então, vale a pena, fora as sequelas que isso deixa. Então, todas as vacinas da gripe, do pneumococos, do herpes, todas disponíveis. Se vier a da dengue, tem que tomar. Está em evolução a da dengue, da zika, está em pesquisa, né? Ainda mais com essas ações neurológicas que nós não sabíamos, estão vendo agora ligado aos vírus da zika. E ninguém sabe se isso pode atingir depois o cérebro de adultos também, causando uma demência posterior. Tudo isso ainda está sendo averiguado. Mas é mais um desafio. Então, as vacinas no idoso são tremendamente importantes. E a cartilha de vacina do idoso deve estar em dia. Muitas das vacinas o governo oferece. Mas essa do herpes ainda não. E é uma doença que acomete muito idoso. E é muito grave. Mas é melhor pagar a vacina do que ter a doença. Em todos os aspectos. Quadros de depressão, aparentemente é muito comum na terceira idade. Por que isso acontece e como se livrar dela? A depressão, eu digo que é uma doença agora atual, espalhada por todo mundo, não é? Existem hoje, as pessoas não se contentam mais, às vezes, com o que tem, com quem pode ter. Existe uma preocupação enorme, né? De se ter, de se ter, de se ter. Se esqueceu o ser. Todo mundo esqueceu o que é o ser. Né? Você está feliz consigo mesmo, está feliz com a sua família. Não, hoje, se você não tiver aquele carro e a pessoa se endivida e vem as dívidas, vem as cobranças, os casamentos também. O casamento hoje é uma instituição frágil. As pessoas se casam hoje, às vezes com meses se separam. Né? Ficam os filhos um para um lado, outro para o outro, uma família destruída. A falta de Deus, de religião na família. Né? Os vícios, as oportunidades, o sexo fácil, que às vezes geram filhos indevidos também, e as mulheres são abandonadas. Então, todos esses aspectos, a ganância do homem, o desrespeito à natureza. Uma pessoa que sofreu um desastre desse em Minas, por culpa de ação política, de ação de empresas que só visam lucro e acabaram a vida de um rio e a vida das pessoas. Como você acha que ficam essas pessoas? Todas vão ter depressão. E a depressão não é fácil. A depressão pode surgir de um pequeno problema, de ser despedido de um emprego, até de uma perda de um ente querido, de um filho. Depende muito do seu comportamento, do que você é, da sua estrutura mental para fazer isso. Mas se você tiver depressão, que a depressão em si eu vou exprimir como uma coisa assim, é a perda da alegria de viver. Quando você perde a alegria de viver, você não acha que sua vida não tem sentido, não tem mais graça, chegou a esse ponto, você está com depressão e deve procurar um profissional, médico para tratá-lo, um psiquiatra, ou um acompanhamento psicológico, um geriatra. Eu trato muito depressão no consultório. E é uma coisa terrível, desde as pequenas perdas até grandes perdas. Tem gente que suporta, passa por tudo isso. Mas outras pessoas não, são mais frágeis, né? E entram em depressão. É uma doença grave, que pode levar até o suicídio. A maioria das pessoas que se suicidam, jovens, idosos, qualquer faixa etária, adultos, a maioria
tem depressão. Independente de idade, quem sabe que sofre desse problema, que é a depressão, tem que procurar ajuda, sim, de um profissional, ok? Doutor Arnaldo, outra coisa que eu gostaria de saber, que a gente fala muito, ouve muito falar em Parkinson, Isso. né? O que desencadeia essa doença? Se ela está mais controlada e se tem como se prevenir dela? Não há como se prevenir, porque é uma doença ligada à herança genética. Mas o Parkinson foi descoberto há muitos anos atrás, no início do século, né? O cientista, o nome dele era Parkinson, logicamente. E ele rotulou como paralisia agitante. Paralisia agitante, porque as pessoas começam com tremores nos membros, não é? E tem aquele temor de ficar com a mãozinha assim, às vezes o lábio treme, começa numa mãozinha só, muito pouco, depois vai geralmente tomando um lado, depois o outro. Existe uma dificuldade também de andar. A pessoa, existe um exame que se faz no consultório que chama Start and Go. Aí você bota uma distância de mais ou menos 10 metros e manda a pessoa sentada numa cadeira, ela se levantar sem a ajuda das mãos e caminhar. Esse percurso numa pessoa normal deve ter feito em 10 segundos, 6 segundos. Numa pessoa com Parkinson passa dos 30 segundos, às vezes 1 minuto. Porque ele fica arrastando os pés, patina. Tem um fenômeno que chama freezing, que a pessoa vai andando devagar, e daqui a pouco ele para e fica no lugar assim, tremendo, sem ir para frente nem para trás, né? E o Parkinson é uma doença que só se diagnostica clinicamente. Não existe um exame para dizer você está com Parkinson. Fazer um exame de sangue para descobrir que você está com Parkinson. Ainda não tem. Esses anos todos não tem. Apesar de a gente saber que é um déficit de uma substância, de um neurotransmissor no cérebro, chamado dopamina. Então, quando cai esse neurotransmissor, as funções motoras são prejudicadas. E o Parkinson pode levar à morte. A pessoa com Parkinson tem dificuldade de deglutir. E a pessoa, quando começa os primeiros tremores, já tem 4 anos de doença ou mais. Entendeu? Então, a doença tem um período de latência que ninguém nota. Às vezes, quando vai notar, a doença já tem evoluído, já está no 4º estágio. Então, quando você começa. E as medicações existem. A medicação mais usada em Parkinson, ainda hoje, que é a levodopa, carbidopa, ela tem mais de 40 anos. Não houve nada ainda novo para substituir isso. Existem outras drogas que servem para quê? Ajudar a essa medicação, que melhora a produção de dopamina, né? Impede que a dopamina seja destruída. Então, existem drogas que auxiliam aumentando o tempo de duração da levodopa. Né? Então, isso tudo pode ser usado e há também outras formas, não só farmacológicas. Por exemplo, a dança é excelente para quem tem mal de Parkinson. A dança é excelente. O exercício físico é excelente. Fazer uma musculação para manter os músculos mais ativos é excelente. A distração, a leitura, a música, tudo isso também é uma série de fatores que pode ser utilizado com muito sucesso no doente de Parkinson, além da droga que tem que ser utilizada. A maioria dos idosos tem problemas de memória. Como retardar, né, o aparecimento desses sintomas? Olha, na Inglaterra teve um estudo sobre capital de vida. Capital é uma coisa que você emprega para lucrar depois, né? Então, por exemplo, se você pega uma criança que foi amamentada ao seio pela mãe, quer dizer que a coisa não começa depois, cheguei com 50 anos, vou começar a tratar. Não. Uma criança que foi amamentada pela mãe ao seio, né, que teve todo o seu sistema de vacina regular, ela possivelmente, a não ser se houverem fatores genéticos, porque, por exemplo, Alzheimer tem fatores genéticos, já tem genes descritos ligados ao Alzheimer. Então, mas tem pessoas que têm Alzheimer por outras causas ainda desconhecidas. Ainda não tem cura o Alzheimer. Tem tratamento, tem melhora da qualidade de vida, mas cura ainda não tem. Como o Parkinson, a mesma coisa. Então, se a pessoa segue, faz um capital de vida, desde a alimentação, desde os serviços básicos de saúde, desde os serviços estruturais de um país, como saneamento, água tratada, o agrotóxico, que no Brasil é usado. O Brasil usa agrotóxicos que já são proibidos na maioria dos países. O Brasil é E você simplesmente come, campeão, né, em agrotóxicos do mundo. Eu já tratei dementes por agrotóxico e pessoas que pulverizavam venenos, que ficaram doentes por ação do veneno que pulverizavam. E você come esse veneno.
né? Então, todas essas coisas influenciam na vida, é o seu capital de vida. Quanto mais você investe no seu capital de vida, com boa alimentação, com uma boa estrutura familiar, com exercício físico, tomando o seu calendário de vacinação em dia, tendo tudo isso em dia, mais você está investindo numa velhice saudável. Infelizmente, o Viva Saúde vai ficando por aqui. Nós conversamos com o geriatra Arnaldo Viegas sobre a saúde do idoso. A gente volta a se falar no próximo programa. Então, até o próximo Viva Saúde. Tchau, tchau.